Estamos de volta com o Dedinho de Prosa, entrevistando Bira Delgado. E eu lhe perguntei ainda há pouco se Ariano tinha receio de concorrer à Academia Paraibana de Letras, com medo de que os episódios de 30 influenciassem contra ele na academia. Ele chegou a lhe confessar isso alguma vez? Eu acho assim, veja bem, a minha percepção, ele não deixava claro essa tendência aí, né? Mas ele deixava claro a questão da divisão que ele já tinha sido vítima. Como quando assassinaram o pai dele, ele tinha 4 anos de idade. Ele lembra de poucas coisas do pai. Ele lembra muito mais da história que ele leu do pai, né? Que ele procurou ler e entender. Então ele sabia que isso já era um motivo de uma divisão, né? A Paraíba foi dividida. Até hoje nós temos problemas. Até hoje. Nós temos grandes problemas na Paraíba por conta Até hoje os perdedores ainda sofrem né? Ele usava isso. Porém, eu acho, vou contar um fato que realmente ele revelou pra gente. Na disputa do Paraibano do Século, que uma TV local aqui fez, todas as TVs nacionais locais fizeram, né? Paraibano do Século de Minas, de Pernambuco, de Alagoas, enfim, a Paraíba teve. E aqui teve um grupo de notáveis que escolheram os 10 que iam concorrer. Infelizmente não entrou nenhuma mulher e nem entrou Jacques do Pandeiro. Para mim, Jacques do Pandeiro ganharia de cabo a rabo, né? Eu acho que ganharia. Mas não entraram. Entraram 3 vivos, né? Ariano, Celso Furtado e quem foi o terceiro, que eu não me lembro agora. Eu sei que Ariano foi, como estava havendo um grande movimento pró-João Pessoa. Vamos botar o presidente João Pessoa na marra. Até pelo nome da cidade, da família, tudo isso, né? Se criou aquele movimento. A juventude não conhecia a história, porque nós não aprendemos a história da Paraíba até pouco tempo. A história da Paraíba veio ser contada muito tempo depois, principalmente depois que Ariano ressurgiu para a mídia nacional. Aí ele mesmo, nas aulas de espetáculo, fustigava alguns temas da história, né? Então Ariano, ele desvendava algumas coisas. Então ele ligou para vários amigos, inclusive para mim, dizendo que vinha à Paraíba pedir voto para Augusto dos Anjos, que estava em terceiro lugar. João Pessoa estava em primeiro, Ariano em segundo e Augusto em terceiro. Ele disse, por quê? Porque eu estou vivo, eu não vou morrer esse ano, então eu quero ser candidato ao Paraibano do século XXI e não do século XX. Certo. Aí usou uma estratégia que, para mim, foi política. Ele não contou que foi, mas para mim foi uma estratégia política. Por quê? Porque com essa astúcia de Ariano, ele deu uma de João Grilo, e elegeu. Derrotou João Pessoa. Derrotou João Pessoa e elegeu Augusto dos Anjos. Né? Para mim, eu entendo dessa forma, estou contando do meu entendimento. Portanto, ele veio para aqui, deu a entrevista coletiva em todas as TVs, rádio. Eu me lembro desse episódio. Engraçado, na Pedra do Reino, eu acho a Pedra do Reino, eu tenho um exemplar da Pedra do Reino com dedicatória minha de punho, eu tenho guardada. 72. Eita, é relíquia. Que ele me autografou no Teatro Santa Rosa. E na Pedra do Reino tem uma passagem que ele diz que ia se fazer vencedor pela sua arte. Isso é como se dissesse, bom, eu perdi essa guerra aqui, mas vou vencer pela arte. A minha catedral de pedra é a arte. E fez, né? Fez muito bem feito, um vitorioso. Olha, né? Ruth viu quando ele deu um burro na mesa, quando eu disse uma frase a ele nesse dia, que nós fomos a última visita que nós fizemos a Ariano. Eu disse, Ariano, porque ele resistiu e via a Paraíba. Principalmente que ele tinha expulsado de lá vários primos, tios, não sei quem que era o candidato em Riacho dos Cavalos, em Taperoá, em Catolé, e fizeram um almoço lá numa churrascaria, dizendo que era uma confraternização, mas eram tudo com câmeras, com imagem para usar na campanha política. Pra usar em campanha. Ele disse, se botar imagem minha, eu processo todo mundo, e ninguém botou. Porque eu já sou vítima de uma divisão política, vocês estão me usando ainda. Aí ninguém usou as imagens, fizeram a confraternização e ninguém usou. Resultado, quando a gente chega lá pedindo isso aí, ele resistiu. Eu digo, Ariano, você tem que entender, seus amigos na Paraíba sofrem muito por conta dessa sua distância. E em Pernambuco você é tudo. Você foi secretário, é secretário, você é isso, você é aquilo, chamam você de pernambucano. Você tem que se explicar o porquê é pernambucano e o porquê é paraibano. Né? Você sabe como é que ele explicava, né?
Ele dizia, eu sou pernambucano porque Pernambuco é meu pai, é masculino. E a Paraíba é feminina, o nome é minha mãe. Então, minha mãe é Paraíba e meu pai é Pernambuco. Ora, um estado que recebeu uma família com 9 filhos, com uma viúva, sendo procurada por todos esses cantos da Paraíba. Um estado que recebeu uma família dessa, para mim, é tudo. Claro, a vida dele é mais em Pernambuco, né? Pois é. Muito embora ele nunca tenha deixado a Paraíba, tinha fazendas em Itaperuá. Sim. E a Pedra do Reino o cenário o primeiro parágrafo foi em Itaperuá, na cadeia de Itaperuá, né? Então ele tinha tinha. Fazia questão de dizer que era paraibano e tal. Aí foi quando eu disse a ele, eu vou entrar no assunto que você me provocou. Eu disse, Mariano, nós sofremos muito lá na Paraíba quando temos que explicar essa sua pernambucalidade e não a paraibanidade. Aí ele disse, aí ele deu um na mesa. Eu queria que você perdesse um pai com 4 anos de idade, sendo da sua família. O meu irmão mais velho tinha 14 anos, o mais novo era uma irmã dele, com 3 anos. E minha mãe se escondendo em fazenda dos inimigos. E Pernambuco acolhe. Você acha que esse estado é o quê? Claro, mas é claro, ele morou, viveu lá. Então, essa relação. Por isso que ele se enterrou lá, né? Tudo lá, mas ele tinha a história dele, da Paraíba, ele nunca negou. Veio comemorar o aniversário dele aqui no Palácio. Nesse dia eu declamei para ele esse texto, na sala onde ele nasceu. Aqui morava um rei. Ele não conseguiu falar depois, engasgou-se, não conseguiu, de emoção. Então, ele tinha a paraibanidade dele, né? E aquela questão de dizer, não gosto de João Pessoa. Ele não é que gosta de João Pessoa, o nome que ele usava da cidade era Paraíba. Agora, para chamar o nome presidente João Pessoa, ele chamava 200 mil vezes. O presidente João Pessoa, quando ele ia contar uma história que tinha que o presidente João Pessoa estava no meio, ele citava com a boca cheia. Agora, a capital, ele não, vou para Paraíba. Para onde? Para Itaperuá? Não, vou para a capital. Pronto. A gente nunca viu ele pronunciar o nome da capital como João Pessoa. Isso foi uma coisa que ele concebeu e levou até a morte. E foi bom porque você me disse assim, qual é essa intimidade que você tem com o Ariano? Você não usou o verbo tinha, você disse tem. E realmente tenho, né? Porque hoje eu me considero um soldado que Ariano construiu, vários soldados. Eu me considero um deles, porque ele soube investir em mim. Ele viu que eu tinha um potencial, porque eu trabalhava com 4 mil jovens, né? Num período em que esses jovens iam ser no futuro, né? Agora o Tribunal de Contas, através de um ex-aluno, quem foi o aluno lá? André Torres, que é conselheiro do Tribunal de Contas. Era nosso aluno nessa época. Aquele teatro Ariano Suassuna do Pio X foi do seu tempo? Foi do meu tempo. Foi justamente nesse período que eu conheci Ariano, porque nós, para construirmos o teatro, nós tivemos que trabalhar com a comunidade de alunos e professores a literatura e a história de Ariano. Porque não caberia impor um equipamento tão grande daquele. Na época, era o segundo teatro da cidade, né, que só tinha o Santa Rosa. Nem o Paulo Pontes ainda estava. Então, não adiantava você colocar um equipamento sem a comunidade saber o motivo do homenageado. Tinha que saber o mínimo do homenageado. Aí foi por aí que Ariano descobriu e viu que esses alunos, né, estudando a história dele, descobrindo. É tanto que hoje todas as escolas existem o Ano Cultural Ariano Suassuna, a Prefeitura faz o Ano Cultural Ariano Suassuna, o Estado cria o Movimento Ariano Suassuna, enfim, né? Acho que vem daí. Né? É verdade. Eu não descobri a pólvora, mas ajudei a colocá-la na espingarda. Exato. A gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente vai falar da sua arte. Tá, beleza. Dedinho de Prosa volta já já.